Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor. O golpe militar de 1964 pôs fim ao regime democrático instituído no Brasil desde o fim do Estado Novo. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Apesar de todas as dificuldades que se estabelecia na sociedade civil brasileira na década de 60, em 1964, mais precisamente no dia 17 de setembro, reuniram-se no edifício da Prefeitura Municipal um pequeno número de funcionários com o objetivo especial de instituir a Associação dos Servidores Públicos Municipais de Itajaí. Mesmo sabendo do controle que os militares tinham sobre qualquer forma de organização trabalhista, de qualquer forma de organização de funcionários públicos, eles puderam fundar a sua associação. Para a primeira eleição se apresentaram duas chapas, que teve Cilda da Silva Oliveira como vencedora com 23 votos, 9 votos para a chapa perdedora e 1 voto nulo, totalizando 33 sócios votantes. Além de constituir uma cooperativa de alimentos, a presidente realizou vários eventos, como festa do servidor municipal comemorativo ao Dia do Funcionário Público, na Praia Brava, no Hotel Cassino da Lagoa, de propriedade da família Canziani, baile e desfile de moda na Sociedade Guarani. A intenção da formação da Associação Pública Municipal dos Funcionários era para reatar a amizade existente entre todos nós. Ajudar um funcionário. Como funcionário público, um funcionário não tem a previdência social que tem todo o trabalhador. Então, ela apresentou-se na véspera, ou no dia da eleição, e ela ganhou. O que mais se ouvia falar, assim, que a associação era para... vinha na época para ajudar os funcionários, estava a prefeitura passando uma parte muito difícil, né? Então a associação vinha fortalecer, porque a associação, como era uma coisa nova, ainda tinha crédito na cidade. Em sua gestão foi aprovada uma doação de 100 mil cruzeiros como apoio para a construção da Sociedade Itajaiense de Ensino Superior, hoje Univale. Apesar dela ter um cargo bom dentro da prefeitura e ser presidente de uma, então, começando a presidente da associação, preocupado naqueles menos favorecidos, porque era difícil, batiam, ela como tesoureira, batiam lá para pegar vale e já não tinha dinheiro, nada, então tinha que criar um momento e ter um prefeito como o Dadinho Canziani, que apoiou. Recebeu do prefeito Dadinho Canziani a doação de um terreno ao lado do Hotel Cassino da Lagoa, na Praia Brava, para a construção da Casa do Funcionário Público, um sonho que foi proposta desde o início da formação da entidade. A dona Cilda foi uma pessoa que foi assim, ó, a cooperativa era secos, era só mais os secos, não tinha os molhados, mas quando surgia uma carne, uma linguiça e um frango, ela dividia. Na sua gestão como presidente interino, conquistou a aprovação da gratificação natalina, 13º salário em novembro de 1965, após a aprovação no Congresso Nacional, em julho de 1962, da gratificação para todos os funcionários, mas que deveria obter a aprovação pela Câmara de Vereadores para os funcionários de cada município. Eu sentia no início a dificuldade vendo hoje a associação, o que eles passaram para chegar no que é hoje a Associação dos Servidores. Após a conquista de um terreno no bairro São Vicente, doado pelo prefeito Júlio Cessa, ajustado a doação na gestão do prefeito Frederico Olíndio de Souza Fred, duplicada a doação com o prefeito Amilcar Gazzaniga e comprado outra pequena parte, foi construída a primeira sede própria da entidade, com inauguração em 1º de maio de 1982. Bato palmas, ele já faleceu, mas o Seara foi um grande lutador. Arrumou esse terreno aqui, primeiro ele ganhou um terreno na fazenda, depois ele trocou por aqui, fez a sede,
A gente era muito bem atendido, ele mesmo atendia. A associação dava o crédito ao pessoal, porque ela tinha convênio com as lojas, com tudo, e nunca faltou nada para o pessoal, porque a associação bancava isso aqui. Ela abria, não era isso? E era um cara assim, poxa vida, era um parceirão, um amigão. Os 2 anos finais da gestão do presidente Seara foi marcado pelas enchentes de grandes proporções na cidade, nos anos de 1983 e 1984, que marcou a luta pela recuperação da parte física da sede, que teve as instalações invadidas pelas águas, resultando também em perdas de documentação histórica da entidade. José Salles Souza foi o 3º presidente da SPM, administrando de 30 de outubro de 1968 a 2 de novembro de 1969. Com a dificuldade financeira enfrentada pelo Poder Público Municipal, teve que tomar algumas providências para normalizar a caótica situação da entidade. Era uma época em que a associação ainda vinha com algumas dificuldades e evidentemente que havia aspiração de ter pelo menos uma área esportiva, tudo, mas o orçamento da associação não possibilitava. Teve como meta principal no período a luta para a conquista de melhorias salariais aos funcionários públicos, em virtude da entidade ser o único órgão representativo junto à administração do município. Com o cargo de tesoureiro da prefeitura, sendo um dos fundadores da entidade, teve como preocupação principal a normalização das contas durante o período, para que o atendimento aos sócios não fosse prejudicado. Na época do presidente Onofre, a associação participou dos Jogos entre Prefeituras, hoje Jogos da Amizade, quando integravam atletas apenas nas modalidades de futebol de salão e boccia, no naipe masculino, em disputa de ida e volta, com a delegação viajando com todos os gastos custeados pela associação. Hoje eles têm um espaço que nós buscamos há muito tempo atrás e graças a Deus nós adquirimos com muito sacrifício, com a ajuda da própria prefeitura. A gente conseguiu aquele espaço. Então, eu acho que seria importante a participação maciça dos associados. O presidente Onofre adquiriu coleções de enciclopédias, formando uma mini biblioteca conforme solicitação especial do secretário Ronaldo Silva e outros associados, oportunizando a pesquisa para sócios e dependentes. Foi uma maneira que encontrou o presidente para ajudar os associados sem condições de adquirir o referido material. Eu acredito que todos que passaram por aquele processo, ninguém, não tem um que diz eu me arrependi. Não se arrependeu pelo que está hoje, não se arrependeu. Foi pouco até o que nós fizemos. Com o apoio do diretor de esportes, Carlos Roberto Seara, a diretoria lançou o livro de ouro, com o intuito de arrecadar fundos para a compra de material esportivo junto às indústrias e comércios da cidade. Uma das principais atitudes do presidente Lídio, que já era aposentado da prefeitura, foi ter que deixar de apoiar a equipe de futebol de salão dos associados e não participar dos jogos entre prefeituras, em virtude das dificuldades financeiras por que passava a entidade. Com média de 150 associados, a diretoria aprovou a ideia de realizar promoções como rifa, bingo, baile, churrascada, como opções para arrecadar fundos para a entidade. A liberação das requisições, mão branca, foi possível após acordo entre o presidente Lídio e o presidente da Rede Vitória, Cídio Sandri, que mantinha bom relacionamento com o mesmo. Muitas vezes o município tinha dificuldade de honrar a folha de pagamento nos prazos próprios, nas épocas próprias, e a associação era a maneira pela qual muitas vezes nós, os servidores, nos mantínhamos, né? Porque já que às vezes, uma vez ou outra atrasava salário, a gente tinha recorrer à associação, porque a associação dava o famoso a autorização de compra para supermercado, etc. Conhecido como mão branca. É, o mão branca, exatamente. Com o aumento para 221 sócios, a diretoria apoiou a volta da equipe de futebol de salão devido à grande participação de sócios em competições na cidade.
O aposentado Lídio Gugner Machado foi o primeiro presidente interino da Associação dos Servidores Públicos Aposentados do município de Itajaí, ASPAME. Pelo belo trabalho apresentado frente à associação, a entidade leva seu nome na sala inaugurada como sede em espaço cedido pela diretoria da SPM. Uma das eleições mais disputadas e acirradas foi quando foi eleito o presidente Morelli, que recebeu 133 votos, Irene Dagnoni, 124, e Maria Terezinha Lemos, 61 votos, totalizando 320 votos em setembro de 1984. Um detalhe da eleição foi contado por Leonel de Souza, o Léo, que era o anotador na contagem dos votos. Eu fui convidado, inclusive, pela Irene. Eu era uma das pessoas de confiança dela, porque ela me viu na prefeitura, começar na prefeitura, e eu peguei e aceitei. Eu era o marcador dos votos no quadro. E no quadro tinha uma falha. E o Coca falou assim, Adebal Morelli, mais um voto. E eu fui marcar o voto para o Morelli. Como eu gostaria que a Irene visse essa entrevista. Depois de tantos anos, tentei várias vezes convencê-la, mas nunca consegui. E eu passei o dedo naquela falha do quadro e não saiu a falha. Não saiu, porque era coisa antiga, não existe tirar falha de quadro com o dedo. E eu fiz o risquinho do lado para não contar com aquele. A vice da Irene, ela disse assim, ei, o Léo já marcou o voto do Morelli. Agora ele marcou mais um. Aí eu disse, não, é a falha do quadro, está aqui, E o presidente da mesa, que era o Coca, tentou explicar para ela. Independente de qualquer coisa, Júlio, não dava mais. A diferença já estava, não tinha mais. Quando se tem 3 dentro de uma caixa e tu já estás com 4 na frente, não dá mais, não chega, né? Imagina 9 na frente, 9 ou 12 votos, não me lembro. No início do ano de 1985, o presidente entrou em acordo com a Associação da CODESE, que tinha sido extinta, e conseguiu a doação de refletores completos, postes, traves e redes para a melhoria nas condições de iluminação do Campo de Suíço. Após a enchente na cidade em grandes proporções, quando muitas escolas tiveram a parte física danificada, o prefeito Arnaldo Schmidt solicitou e foi aprovado a adaptação de 3 espaços para a construção de salas de aula para atender aos alunos da rede municipal de forma temporária até a recuperação das mesmas. Na sua gestão, o presidente realizou por 2 anos os Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino, hoje JORME, com a associação assumindo as despesas de transporte e arbitragem, além da premiação. Walter José de Souza foi eleito para um mandato de 2 anos quando recebeu 168 votos na eleição que derrotou Carlos Roberto Seara, que alcançou apenas 114 votos no dia 27 de setembro de 1986. As dificuldades financeiras devido ao processo inflacionário do momento deixou muitos associados em situação fatigante, motivados principalmente pelo corte no uso das requisições. Fiz essa reunião com os fornecedores e o chegar representando o prefeito se responsabilizou. Aí onde é que entrou a junta governativa? Quer dizer, automaticamente eu pedi demissão e ficou acertado que eles dali para frente se responsabilizariam em pagar. Eu não renunciei, mas como eu pedi demissão, aí é que foi e saí. Após pedir demissão do cargo que ocupava na prefeitura, reuniu os fornecedores e anunciou sua saída da presidência a partir do mês de junho de 1987, faltando mais de 1 ano para o término de sua gestão, quando assumiu uma junta governativa. A junta governativa, indicada em assembleia, teve como presidente Carlos Roberto Seara, primeiro secretário Afonso Celso Pereira e tesoureiro Vilfredo Nagel.
Com membros que praticavam futebol na sede, foi aprovado a realização do primeiro campeonato de integração, com a participação de 8 equipes, sendo uma da associação e 7 de empresas da cidade. A equipe da SPM foi o campeão do referido. Com o apoio do grupo que atuava nas finanças e da administração municipal, Alessio Felsky foi eleito no dia 19 de dezembro de 1988 para o mandato de 2 anos, com o objetivo de recuperar as finanças da entidade. Quando eu assumi, era uma época de inflação altíssima, de torno de 20% ao mês, né? E ao mês, né? E as mensalidades ficaram congeladas por um período, né, que também fizeram com que o caixa da associação, né, ficasse, né, lá embaixo. E aí, então, depois de uma assembleia, né, que houve, nós conseguimos um reajuste, né, na mensalidade para recuperar uma parte daquilo, né. Então, foi a longo prazo. Logo após assumir a presidência da entidade, o presidente e diretoria lançaram o segundo campeonato de integração, quando a equipe da SPM conquistou o bicampeonato. Quando eu passei a gestão para o Vilfredo, em 90, que ele assumiu, após a minha, né? Já ele não teve esse problema de ações trabalhistas, nada disso. Então, deixei já um saldo em caixa na época, né? Então, isso tudo, né, eu tive, durante esse tempo, junto com o Vilfredo e a equipe toda que a gente formou da associação, um trabalho muito árduo, muito cansativo. Quando realmente o Alessio assumiu a SPM, ela estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E aí a preocupação realmente da SPM neste mandato dos 2 anos foi realmente, vamos dizer assim, colocar a casa em dia, que era essa preocupação grande mesmo da associação não ter que parar. Após o lançamento do Salão de Jogos, foi lançado a 3ª edição dos Jogos da Integração, no início dos anos 90, quando a equipe tinha lançado o primeiro e único agasalho do grupo. Como não havia diretor esportivo, o tesoureiro Vilfredo e Leonel de Souza, o Léo, organizaram a equipe que conquistou o tricampeonato da integração, além de ter o artilheiro Mauro Batata por mais um ano. Como tesoureiro na gestão anterior, Vilfredo Nagel conhecia a situação da entidade quando assumiu a presidência com o objetivo de manter a situação financeira dentro das metas estabelecidas, permanecendo por 12 anos no cargo. Nós inicialmente fizemos um projeto, anotamos, né? Fizemos um planejamento do que nós pretendíamos dentro da associação, haja visto que a fase do Alessio, o período que ele passou, foi para arrumar a casa. Deixou a associação arrumadinha, já com os convênios refeitos, né? Saldo em caixa quando deixou. Cumprindo promessa de campanha, o presidente colaborou na formação da Associação dos Servidores Públicos Aposentados de Itajaí, que teve Lídio Gugner Machado eleito como presidente interino no dia 9 de janeiro de 1991. Quando eu iniciei, um dos projetos foi fazer um trabalho com os aposentados. E a ideia de criar a SPAM foi justamente, eu convidei a Maria Helena para fazer parte da diretoria, né, da SPM, e aí colocamos essa ideia para ela. E aí surgiu então a ideia de criar uma associação dos aposentados, né, com encontros, com passeios, enfim, com eventos, né, para que justamente não fosse se encontrar apenas lá um dia na associação, quando fosse pegar uma requisição para alguma área de saúde, né? Então foi criada a SPAM dessa forma. Em 2011 eu assumi a presidência desta associação, né? Hoje para nós da SPAM é muito importante a gente estar aqui, porque realmente quando a gente se aposenta a gente fica meio que mercê das coisas que acontecem. E quando a gente
passa a se reunir, a gente vai vendo que é capaz de fazer, de continuar fazendo, lógico, não tanto quanto a gente fazia quando atrás, mas hoje ainda a gente faz muito. Em maio de 1991, a diretoria aprovou a formação de uma escolinha de futebol, tendo como responsável Maciste Marcos de Jesus, com o intuito de evidenciar a prática esportiva para filhos de associados e moradores da região onde se localizava a sede. Durante os 12 anos à frente da entidade, a diretoria incentivou a realização do campeonato de integração, com a equipe da ASPEM conquistando 10 anos consecutivos o título da competição, quando foi derrotada apenas na sua 11ª edição, inclusive sendo considerada o Dream Team da cidade por alguns mais fanáticos. Com o crescimento do número de associados, a diretoria aprovou a compra de um imóvel no centro da cidade para servir de sede administrativa da entidade, dando início ao atendimento em horário comercial com funcionários já contratados. Nós precisávamos de pessoas, né? Nós já tínhamos alguns funcionários, onde nós contratamos especialmente o Nilton Machado, que foi um funcionário de muito tempo no Subcentro Bradesco, né? Teve aqui o Subcentro Bradesco na Rua Blumenau e trabalhou muito tempo com computador. Ele estava parado, eu convidei ele para trabalhar com a gente, contratamos ele, assinamos uma carteira do Machado, né? Então, como ele tinha instalado um computador, comprado um computadorzinho para começar uma estruturação, né, de sistema, de cadastramento e coisa, aí como nós jogávamos futebol, ele soube que eu estava parado e me convidou. Em dezembro de 1992, dia 10 de dezembro, se eu não me engano, por aí, é que eu entrei na associação. Em 1994, foi lançado o curso de inglês, que teve início com mais de 20 alunos, sendo a professora Maria Aparecida Lapa da Silva como responsável, tendo como local das aulas a sede administrativa da associação. Em seguida, foi lançado o primeiro campeonato interno de futebol suíço, logo após a reforma da sede, apresentada em comemoração festiva pelo presidente e diretoria. Estamos esperando que a prefeitura deve, possivelmente, em um breve tempo, passar um terreno ao lado. Já é uma promessa, vamos ver, daqui a pouco sai. Um terreno nos fundos, que a gente vai poder fazer uma das melhores sedes de Santa Catarina, para os funcionários, os filhos, as famílias poderem usufruir, ter um lazer à altura, né? 2.600 funcionários. Este é o número da família lá da prefeitura, que se multiplica em casa para mais de 10.000 pessoas. Um bom dia, felicidade e que Deus nos ajude a melhorar cada vez mais a qualidade de vida de nossos funcionários. Em 1997, foi lançado o Fundo de Apoio Financeiro, FAF, com a finalidade de dar suporte financeiro ao associado, cobrando taxas bem menores que os bancos. Isso foi durou, creio, uns 2 ou 3 anos, né? Esse sistema, até que surgiu um pedido para nós fazermos uma cooperativa de crédito, né? Veio uma pessoa lá nos falar sobre esse assunto, sobre cooperativa de crédito, e aí nós ouvimos as explicações dele, como é que funcionava. No início foi difícil o entendimento, mas num segundo momento que ele expôs, nós aceitamos criar uma cooperativa de crédito e fizemos a fundação, né? Se não me engano, em 2001 ou 2002, por aí, fizemos, e onde criamos a Itacred. No ano de 1997, foi lançado o primeiro número do informativo mensal da ASPM, se mantendo até a atualidade, com o servidor recebendo em sua residência. A participação nos Jogos da Amizade da ASPM teve início em 1998, na cidade de Tubarão, quando foi convidado o professor Ivo Olâmpio Vicente para coordenar o esporte da associação. Nós precisávamos arrumar uma pessoa capacitada para coordenar esse trabalho. E graças a Deus, né, o nome do Ivo foi lembrado, ele aceitou prontamente participar conosco, então veio já participar
da próxima gestão como diretor de esportes e encabeçou toda a parte esportiva que, graças a Deus, fomos bem-sucedidos, né? No mês de julho do ano de 2000, foi lançada a primeira edição da Olimpíada Interna da ASPM. Eu participei como convidado e não foi marmelada, mas eu ganhei uma medalha de ouro no dominó, fui campeão. O parceiro dele, modéstia à parte, fui eu, né? Porque juntava a minha sabedoria do dominó com a sorte do prefeito, né? Que tem uma sorte. Os comentários eram de que houve um amolecimento para que eu fosse campeão. Não, os meus adversários na final brigaram entre eles porque um jogou a pedra errada. A dupla adversária estava ganhando. Aí, e um era chefe de divisão e o outro era coisa. Eu disse, prefeito, eles são chefes de divisão, tá? Se eles tiram nós desse título aí, dá para pensar de novo, né? Uma brincadeira assim. Com a disputa de várias modalidades, durante o período de 10 dias, que teve a participação de mais de 300 sócios atletas. Após ser o diretor de esportes por 4 anos na gestão de Wilfredo Nagel, o professor Ivo Olâmpio Vicente foi eleito novo presidente da SPM, concorrendo com 2 candidatos. O professor Ivo foi apoiado pelo ex-presidente, que figurava como tesoureiro da chapa. Quando o Wilfredo disse que ia sair, eu fiz uma chapa para concorrer. Muito embora eles tenham me convidado para compor a chapa e para tocar a associação junto com eles, mas eu entendia que talvez eu continuasse naquele mesmo sistema, que eu não conseguia implementar minhas ideias, né? Não sei se essa união de forças ia ser tão bom como foi com a minha presença como batendo chapa como oposição. Por quê? Porque daí eles viram, não, eu vou ter que, sabe quando vou ter que me esforçar e fazer uma administração melhor, porque senão ele vem com uma chapa depois e vai ganhar. Então eu acho que esses 3 anos, ou esses 3, não foram, essas três vezes que eu concorri, foi muito mais importante para o ASPM do que se eu tivesse unido chapa e tivesse todo mundo junto. O presidente e diretoria deram total apoio à continuidade da realização da Olimpíada Interna, hoje estando na sua 15ª edição. A participação dos associados no evento conta sempre com mais de 300 sócios atletas disputando mais de 10 modalidades nos naipes masculino e feminino. A Olimpíada Interna é o evento que envolve o maior número de sócios durante o período de quase 15 dias realizado no mês de agosto de cada ano. No ano de 2004, a entidade comemorava 40 anos de fundação e realizou uma homenagem especial aos sócios que foram presidentes da entidade no período, quando compareceram 8 do total de 10 presidentes. Cada homenageado recebeu um troféu para marcar a especial data. Após 25 anos de uso da primeira sede, o presidente inaugura em etapas a nova, ampla e moderna sede social. Eu sempre digo que isso aqui não é da nossa diretoria. Isso daqui é fruto do trabalho do associado. Fomos muito criticados, até chamados aí meio de loucos, porque construir uma sede com poucos recursos como nós tínhamos, mas a gente acreditava muito na nossa capacidade administrativa. Sai ganhando a administração pública, sai ganhando os servidores públicos e principalmente a cidade, a população, que é a razão maior, não é, de nós, sejamos governantes ou servidores públicos. Na verdade, somos todos servidores públicos, não é? E a cidade é que precisa, não é, que nós estejamos em perfeita sintonia, em perfeita harmonia. O novo prédio da entidade concentra a sede administrativa em virtude da sede anterior ser vendida, sala de reuniões da diretoria e secretaria, centro de saúde com 2 gabinetes odontológicos, no piso superior, o salão de festas, que pode acomodar até 350 pessoas para eventos da entidade, como também dos sócios. A atual diretoria enfrentou mais 2 eleições com concorrente. Uma eleição histórica, 1.300 votos, né? Em que a gente conseguiu 820 votos, conseguimos a maioria. Então acho que o servidor entendeu a nossa mensagem de continuação, de sem mistura partidária. Isso que é importante, o servidor entendeu a nossa mensagem. Chegou aquele que devia chegar, pela competência, por aquilo que foi mostrado durante o ano.
E agora esperamos que daqui para frente a gente possa dar continuidade àquilo que a gente está fazendo dentro do Departamento de Esporte da SPEM. Cada funcionário que acreditou em nós, da equipe, da chapa do professor Ivo, enfim, da continuação de um bom trabalho, porque os funcionários da SPEM só tem a ganhar com a continuação. A escolinha de futebol foi mantida, agora com a coordenação do ex-atleta Paulinho Portugal, com convênio estabelecido com o Clube Náutico Marcílio Dias, tendo a participação de mais de 230 alunos na atualidade. Em 2013, a diretoria inaugura o espaço multiuso Esporte e Lazer, com 2 churrasqueiras, Toca da Coruja e Recanto da Capivara, o novo campo de futebol sintético, em menor proporção que o campo oficial, mas com condições de uso com qualquer tempo. Em seguida, uma paralisação de 4 anos, em 2012 e 2013, a volta da realização dos Jogos da Amizade. Em 2012, na cidade de Lages, a equipe de Itajaí fica na 4ª colocação, enquanto que em 2013, na cidade de Joinville, a equipe da SPM conquistou apenas a 5ª posição. Para o ano de 2014, os Jogos da Amizade serão realizados na cidade de Itajaí, na atual sede da associação, como programação das comemorações dos 50 anos de fundação, nos dias 7, 8 e 9 de novembro. A festa do servidor é comemorada todos os anos, no dia 28 do mês de outubro, sempre no final de semana mais próximo da data. Em 2013, aproveitando a data de comemoração de 49 anos da entidade, a diretoria organizou, além das festividades, a inauguração de uma academia de ginástica e dança, sala de musculação, reforma do parquinho infantil, além de um quiosque com churrasqueira e pia no mesmo lugar do parque. A pesquisa procurou mostrar o trabalho desenvolvido pelos presidentes e diretoria da ASPEM durante os seus 50 anos de existência. O contexto mostra o envolvimento que a fundação da associação tem com a história da cidade, do estado e do país, como também a participação efetiva do servidor público municipal, que hoje pode se orgulhar de sua entidade. O começo foi difícil, segundo a gente leu e viu na história. Mas hoje ela tem uma participação muito grande dos associados. E digo mais, aquele que ainda não está participando, venha. Venha para ver o que é uma associação que funciona. Me orgulho muito de ter visto todo esse crescimento da ASPEM, que não foi pouco, foi grande, foi gigante. E 50 anos... Nós vamos ter mais 50. Nós não vamos estar aqui mais, mas vai ter outras pessoas, com certeza com outras ideias, com outros pensamentos. E aqueles que virão, com certeza irão dar também a sua contribuição. A gente só tem que manter crescendo, manter uma crescente, a nossa SPEM numa crescente. E temos vários motivos e devemos comemorar sim esse jubileu de ouro. Com certeza vários anos virão. E a gente espera aí o centenário, e aí pela frente eu acho que a SPEM nunca vai morrer. A SPEM eu acho que nunca deve morrer, porque as pessoas passam, mas a cidade continua, a prefeitura continua. Nos 50 anos, a SPEM sempre contribuiu com a sociedade de um modo geral, mas em especial os seus associados, o funcionário público de Itajaí, que tem tido sempre o apoio tanto das administrações municipais quanto da ASPEM. Agradecer a atual diretoria, né, os funcionários, que eu acho que o papel deles é importante, né, de cada uma diretoria. Eu sempre digo que a nossa diretoria ao longo desse ano é um colegiado. Claro que quem aparece mais é eu, o professor Antônio, o professor João, que estamos aqui, né, da diretoria. Estamos na frente aqui do associado. Mas toda a diretoria é importante, os funcionários, né, que sem eles também não teriam... Todos os que já passaram aqui, não só esses atuais, né, os que já passaram aqui. Eu agradeço.